Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor, amados irmãos. Em nome de Jesus estamos aí novamente para dar continuidade à leitura da Palavra de Deus, amém? A Palavra de Deus diz que nós devemos meditar nela de dia e de noite, amém? Então vamos buscar o conhecimento do nosso Deus, vamos buscar conhecer mais o nosso Deus, vamos ler a sua Palavra, amém? Estamos aí então, Deuteronômio, capítulo de número 32, amém? Hoje vamos falar sobre o Cântico de Moisés, amém? E vamos falar também por Moisés encarrega Israel e Canaã, amém? Glória a Deus. Antes de começar a ler, vamos pedir para o Espírito Santo nos dar a direção, amém? Vamos pedir para o Espírito Santo que Ele mesmo, Deus através do seu Espírito, que inspirou esta palavra. Então vamos aprender mais da palavra de Deus, amém? Senhor Deus e Pai, Deus amado, poderoso, digno de honra e glória. Em nome de Jesus, Pai, nos colocamos em Tua presença, Deus, para lhe pedir, Pai, permissão, para lhe pedir, Pai, que em nome de Jesus o Senhor venha nos ensinar através do Teu Espírito Santo agora a Tua palavra, Pai. Nós queremos aprender mais de Ti, Pai, como diz a Tua palavra, Pai, sem o Senhor nada podemos fazer, Pai. Então é somente através da nossa palavra, Pai, que poderemos ser pessoas melhores. É só através da Tua palavra, Pai, que poderemos ter um discernimento melhor, um discernimento melhor, Pai. É através da Tua palavra, Pai, que as muralhas caem, Pai. É através da Tua palavra, Deus, que o mar se abre, Pai. É através da Tua palavra, Pai, em que conseguimos, Pai, em nome de Jesus, sermos pessoas melhores, Pai, e dar um bom testemunho nesta terra, Pai. Então fala conosco, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Capítulo 32, 1451 anos antes de Cristo, amém, do livro de Deuteronômio. O Cântico de Moisés. Escutai, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje como a chuva a minha doutrina, destile como orvalho o meu raciocínio, como a garoa sobre a grama e como as gotas das águas sobre a relva. Amém? Aqui está falando da prosperidade, né? A palavra de Deus, ela é próspera. Porque apregoarei o nome do Senhor e engrandecei o nosso Deus, amém? A grandeza do nosso Deus Todo-Poderoso, que é celebrada aqui neste cântico de Moisés. Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos são justos. Deus é a verdade e nenhuma iniquidade há nele, justo e é reto, amém? Aqui neste capítulo, 5 vezes neste cântico aqui, o Senhor ele é exaltado como rocha, amém? Ele se refere ironicamente, as falsas rochas das nações, 5 é o número da graça, aleluia. Corromperam-se contra ele e seus filhos não são, mas a mancha é deles, geração torcida e perversa, Aqui os israelitas afirmando, ser os filhos de Deus, mas não o eram, Era uma mancha e dignos de recriminação, O quanto isto, a gente pode ver hoje na igreja moderna, Aqui ele fala como se corromperam, eles falam dos filhos os filhos de Israel, corromperam-se contra ele, amém? Assim recompensais ao Senhor, amém? Pouco louco e ignorante. Não é ele teu pai que te adquiriu, que te fez e que te estabeleceu? Lembra-te dos tempos antigos, considera os anos da geração em geração. Pergunta a teu pai que ele te declarará, aos teus anciãos e eles te dirão. Quando ao Altíssimo distribuiu as nações as heranças, quando dividiu os filhos de Adão, uns dos outros, e estabeleceu os termos dos povos, segundo o número dos filhos de Israel, amém? Aqui diz que muito antes de existir Israel, o Senhor estava fazendo planos para este povo, aleluia, é forte. Muito antes de eu e você existir, Deus já tinha um plano para minha e para a tua vida, amém? Achou em terra, porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança, amém? Aqui o Senhor estabelecendo uma herança com Israel, e ele fez isso pessoalmente. Achou-o em terra deserta, e num deserto horrível, cheio de uivos, cercou-o ao redor e instruiu, guardou como a menina de seus olhos, A gente deve sempre tomar isso como um indício que Israel, ele estava sempre diante dos olhos do Senhor, com o objetivo, do seu constante cuidado. Deus estava sempre cuidando o povo de Israel, amém?
por mais que ele estivesse passando muitas vezes ali por algumas dificuldades, por causa da desobediência, Deus ele sempre disse que ele era a menina dos olhos de Deus, aleluia. Como a águia desperta sua ninhada, revoa sobre os seus filhotes, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Só o Senhor assim os guiou, porque não havia com ele o seu estranho, amém? Israel ele tinha que admitir, né, que nenhum dos deuses estranhos dos pagãos, né, poderia ter feito algo com que Deus tinha feito por eles, né? Esses deuses pagãos, até os deuses de hoje, amém? Deuses que a gente vê aí, coisas igual ao nosso Deus, é incomparável, não existe, não tem como. E eles os fez subir sobre as alturas da terra e comer os frutos do campo, e o fez chupar o mel da rocha e azeite da dura pederneira, né? Aqui falando de bênçãos, né? Manteiga de vacas, né? O leite de ovelhas, como a gordura dos cordeiros e dos carneiros de Baçã, e dos bodes também, com o trigo mais escolhido e o sangue das uvas, bebeu vinho puro, né? Aqui não está se falando de vinho fermentado, né? Como muitos dizem aí, Jesus bebeu vinho, não está falando do vinho fermentado, né? O que eles valorizavam como luxo naquela época era um suco puro, suco da uva, né? Não era adulterado da uva, ele era aquele suco recém-exprimido e tomado com espuma, amém? Não era esse vinho hoje que a gente tem aí, que ele é batizado com um monte de coisa, né? E aí eles ainda celebravam, né? Com bondade, abundância durante o período do Pentateuco. Então era um suco, amém? Que era o suco da uva, exprimido na hora, amém? E Jesurum engordou, né? A palavra Jesurum, ela significa justo, né? Ele diz que Israel, ele cairá em um estado que seria o oposto daquele para o qual foi destinado, né? E deu coices. Engordaste e te cobriste de gordura, e deixou Deus que o fez, e menosprezou a rocha da sua salvação, né? Esse versículo aqui, ele está registrando uma resposta maligna, né? Da bondade divina, né? Durante o período dos reis, né? Eles menosprezaram, né? A rocha que é Cristo, no caso. Com os deuses estranhos o provocaram a ciúmes, enfureceu-lhe com abominações, né? Os pecadores na mão de um Deus irado. Com deuses estranhos os provocaram a ciúmes, enfureceu-lhe com abominação, né? O povo de Israel, ele teimava sempre em ir atrás dos deuses estranhos. Sacrificaram aos demônios, né? Aos espíritos malignos, não a Deus. Aos deuses que não tinham conhecido, novos deuses vindos de perto, aos quais não tinham temido vossos pais, né? Deuses que eles tinham recém-inventado, recém-conhecido. Israel estava lá se prostrando, se entregando aqui. Moisés, né, em forma de uma oração, né, ele falando de tudo isso, né. E aqui é uma das poucas que a gente escuta, né, sacrificaram aos demônios. Não escuta muito a palavra demônio no Velho Testamento, até porque eu não li ainda muito, mas poucas vezes a gente escuta, né, a gente vê mais no Novo Testamento. Mas aqui dizendo, né, que sacrificaram aos demônios, né, aos deuses, né? Então a gente sabe que por trás desses deuses falsos, né, hoje em dia do mundo há demônios escondidos, amém? Quando a gente se prostra, ou a gente se entrega, ou a gente faz alguma coisa para algum Deus que não é o Deus de Israel, não é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, se não é para ele, a gente está se prostrando e está sacrificando e fazendo coisas a demônios, amém? Da rocha que te criou te esqueceste, no esquecimento puseste o Deus que te formou, né? Falando aqui que eles se rebelaram contra o Deus Criador. E viu o Senhor, e se acendeu em ira pelo menosprezo dos seus filhos e das suas filhas, né? O Senhor aqui falando que ele viu os ídolos. E disse, esconderei deles o meu rosto, verei qual será o seu fim, porque são geração de perversidades, filhos sem lealdade, né? Aqui está falando do período do cativeiro da Babilônia, né? E o advento do Messias. Eles tinham fé, só que eles tinham em coisas equivocadas, né? Com a sua própria religião, que nem nos dias de hoje, né? Hoje acontece na atualidade, a gente... Muitas vezes aí, quantos de nós buscamos a deuses que a gente nem sabia, né? E estamos aí em cativeiro, né? E eles me provocaram ciúmes com aquilo que não é de Deus. Fizeram-me enfurecer com as suas vaidades.
Por isso eu também lhes provocarei ciúmes com um povo que não é povo. Aleluia, glória a Deus. Com nação insensata os farei enfurecer, né? Porque um fogo se acenderá no meu furor, e arderá até o mais profundo, e devorará a terra e os seus frutos, e abrasará os fundamentos dos montes. Amém? Eu amontoarei males sobre eles, e empregarei neles as minhas setas. Amém? Já que a justiça que traz bênção, a maldade ela traz o julgamento, né? Nós sabemos disso. Consumidos serão de fome, comidos de febre ardente e de amarga pestilência, e de dentes de feras enviarei também contra elas, com veneno ardente de serpentes da terra. Por fora dessolará a espada, e por dentro as câmeras de pavor, tanto ao jovem como à donzela, a criança de peito como o homem grisalho, né? Meu Deus, isso aconteceu inúmeras vezes nos últimos 2000 anos, né? Porém, particularmente durante o Holocausto na Segunda Guerra Mundial. Aqui está dando uma explicação, amém? Desse versículo, ó, por fora dessolará a espada e por dentro as câmeras de pavor, tanto ao jovem como à donzela, a criança de peito como ao homem grisalho. Meu Deus do céu. Durante o Holocausto, a Segunda Guerra Mundial, aqui, ó. Meu Deus. Eu disse: os espalharei por todos os cantos do mundo, farei cessar dentre os homens a memória deles, né? Se eu não receasse a ira do inimigo, né? Aqui tem uma explicação. Isso poderia ser traduzido como: eu seria provocado a ira pelo inimigo ter atribuído a destruição de Israel em sua própria destreza, né? Caso não venha se iludir os seus adversários, e para que não venham a dizer: a nossa mão está exaltada e tem feito tudo isso, e não ao Senhor. Porque são gente de pervertir os conselhos, e não há neles entendimento. Aqui Moisés falando do povo de Israel. Quem dera que eles fossem sábios, que compreendessem isto, e estivessem atentos ao seu fim. Como poderia um só perseguir 1000, e 2 fazerem fugir 10.000, se a sua rocha não os estivesse vendido, e o Senhor não os tivesse entregue? Porque a rocha deles não é como a nossa rocha, pois até os nossos inimigos são juízes disto. Porque da videira de Sodoma é a videira deles, e dos sarmentos de Gomorra as uvas deles são como uvas venenosas, tem cachos muito amargo, né? Aqui Moisés usando o nome de Sodoma e Gomorra, né? Fazendo uma comparação, né? Ao que o Senhor estava dizendo, que Israel ele não serviria mais para nada, a não ser para destruição. Gente, sabemos que Sodoma e Gomorra foi destruído, né? Veneno de serpente é o seu vinho, e peçonha cruel de áspides. Não tenho eu isto guardado, selado em meus tesouros? Minha é a vingança, e eu recompensarei ao tempo que o seu pé vacilar. Porque o dia da tua aflição está próximo, e tudo que lhes está preparado se apressa. Está falando da grande tribulação, amém? Porque o Senhor julgará o seu povo, e por amor dos seus servos se arrependerá, quando vir que a força deles pereceu, sem ficar ninguém preso ou desamparado. Amém? Aqui quando Israel ele estava perto do extermínio, né? Quando eles estavam sobre a opressão do anticristo, logo o Senhor, com efeito, dirá: já basta, amém? Vai chegar um dia, irmãos, que nós vamos ter, ele disse assim, que minha é a vingança. Vai chegar um dia em que nós vamos ser vingados, amém? E dirá: onde estão os teus deuses, o forte em que se ampararam, que comiam a gordura dos seus sacrifícios e bebiam o vinho das tuas libações? Levante-se, que vos ajudem e se defendam, né? Certamente não haverá ajuda de ninguém. Está falando aqui sobre a batalha do Armagedon. Veja agora que eu sou, e não há outro deuses comigo. Eu faço morrer, aleluia, eu faço viver, eu firo, eu curo, e não há quem possa se libertar das minhas mãos. Amém? Não há Deus maior que Jeová, aleluia. Porque eu elevarei aos céus a minha mão e direi: vivo eu para sempre. Se eu afiar a minha reluzente espada, e a minha mão travar o julgamento,
Eu voltarei a vingança sobre os meus inimigos e darei o pagamento aos que me aborrecem. Embriagarei de sangue as minhas setas, e a minha espada devorará a carne do sangue dos mortos e dos cativos, desde as cabeças com vinganças do inimigo, né? Aqui fala sobre a batalha do Armagedon. Exaltai, ó nações, do seu povo, porque ele vingará o sangue dos seus servos, e retribuirá a vingança sobre os seus inimigos, e expirará a sua terra e o seu povo. Amém? Aqui falando da segunda vinda de Jesus. Aleluia. Moisés encarrega Israel. E veio Moisés e recitou todas as palavras deste cântico aos ouvidos do povo. E ele e Josué, filho de Num. E quando acabou Moisés de recitar todas essas palavras a todo o Israel, lhe disse: Ponde o vosso coração em todas as palavras que eu vos testifico hoje, para que as recomendeis aos vossos filhos, para que tenham cuidado e cumpram todas as palavras desta lei. Porque não vos é coisa vã esta palavra, mas é vossa vida. E por essas palavras farei prolongar os dias sobre a terra, que vais a possuir depois que passares o Jordão, né? Moisés aqui dizendo aos israelitas que a plenitude da vida deles, né, e o seu viver estão ligadas à obediência à lei, né? Isso serve para o nosso dia também. O mesmo acontece com nós, né? A palavra do Senhor, ela é a nossa vida, nós temos que guardar ela, né? Mas infelizmente, né, a nossa igreja hoje, ela tem abandonado a palavra. Ela tem buscado tudo que é outra coisa, prosperidade, poder, tudo, mas a palavra de Deus, ela tem sido abandonada. Aleluia. E ele falou o Senhor a Moisés naquele mesmo dia, dizendo: Sobe ao monte do Abarim, ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, e defronte a Jericó, e olhe para a terra de Canaã, que eu darei por herança aos filhos de Israel. E morrerás no monte ao qual sobes, e serás reunido ao teu povo, do mesmo modo que morreu Arão, teu irmão, no monte Or, e foi reunido ao seu povo. Porquanto transgrediste contra mim no meio dos filhos de Israel, nas águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim, porque não me santificaste no meio dos filhos de Israel. Amém? Aqui estava dando uma explicação interessante deste pecado, né, de Moisés. O pecado de ferir a rocha pela segunda vez, em lugar dele falar como ordenara o Senhor, foi na realidade um pecado severo. A rocha ela tipificava Cristo, né, o qual seria ferido no Calvário, e pelo que ele faria na cruz. Um rio que dá vida seria derramado pela humanidade sedenta. Voltar-se e ferir a rocha outra vez em um momento posterior, em essência, né, mulagrou o tipo, dizendo que, com efeito, a cruz de Cristo, seu sacrifício nela, teria sido insignificante, né? Moisés, quando ele bateu na rocha, ele estava dizendo que, posteriormente, né, porque a gente sabe que Cristo, ele é a nossa rocha, ele é a rocha. E Moisés batendo na rocha, né, ele estava dizendo que não serviria de nada. Por isso a morte de Moisés, né? Muitas vezes a gente não entendia isso, né? Aleluia, porque que Moisés, um homem, né, estava sempre perto de Deus para ele ter ferido a rocha. Agora a gente entende, né, o porquê disso. Amém? Aqui, ó, diz: em outras palavras, era um repúdio à cruz, o que sem dúvida, né, Moisés não teve a intenção de fazer, mas de qualquer maneira fez. E que todos saibam e entendam que as obras da lei, e a nós referimos à lei inventada por alguns indivíduos, né, ou por alguma denominação religiosa, né, o que recorrem pura e simplesmente, Cristo de nada vos aproveitará. De tudo que recebemos do Senhor, Cristo é a fonte e a cruz é o meio. Amém? Temos que tomar cuidado aí para não, né, a palavra de Deus diz que contra a blasfêmia contra o Espírito Santo não há perdão, né? Então nós temos que cuidar aí o que a gente fala, o que a gente faz, amém? Porque Moisés naquela época ele bateu na rocha, né? E a rocha, ela simbolizava Cristo, então ele não conseguiu entrar na terra prometida por causa deste pecado. E verás, portanto, diante de ti a terra, mas não entrarás lá, na terra que dou aos filhos de Israel. Amém? Aleluia. Aqui diz uma explicação assim: como dissemos anteriormente, a lei nunca poderá herdar a promessa. Não é que a lei seja desfavorável, mas sim que o homem é incapaz
de produzir um cumprimento perfeito da lei, amém? Só existiu um homem na face dessa terra que conseguiu cumprir a lei, e esse homem foi Cristo. Todos os outros pecaram, todos os outros erraram, amém? Nós não temos a capacidade de cumprir os mandamentos, nós não temos a capacidade de conseguir seguir, amém? Todos eles. Por isso que Cristo veio, amém? E cumpriu. Ele veio, cumpriu, e ele disse: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E ele disse mais: aquele que crê em mim e for batizado será salvo. Então a nossa salvação está em Cristo, amém? O meio de chegar até Cristo é a cruz, aleluia, glória a Deus. E o meio da gente ter a nossa salvação é através de Cristo. Então vamos ficar com essa palavra no coração, amém? Vamos prestar bem atenção aí no que Moisés falou, aleluia, glória a Deus. E vamos orar ao Pai agora e pedir para Ele, agradecer a Ele, né, pelo fato de Ele ter falado conosco, dele ter nos ajudado, né, a estar mais uma vez ouvindo de Sua palavra. Senhor Deus e Pai amado, poderoso, digno de honra e de glória, de poder e de adoração. Muito obrigado mais uma vez, Pai, por o Senhor se revelar a nós, Pai. Revelar a nós pessoas tão pecadoras, Pai, pessoas, Pai, que muitas vezes, Pai, estamos com o coração longe de Ti. Mas o Senhor tem nos ensinado, o Senhor tem vindo, Senhor. O Senhor tem se colocado em nossa presença através da Tua palavra, Pai. Então, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Pai, continua falando conosco, Pai. Continua falando ao nosso coração, continua nos ajudando, Pai, a estar cada vez mais perto de Ti, Pai. Em nome de Jesus, fiquem na bênção, fiquem na paz e até a próxima. E não se esqueça, compartilhe, amém? Apertem no sininho lá, nos ajude. Vamos fazer o ID de Cristo em nome de Jesus.